Neste vídeo, nós vamos conhecer o VC600D, uma garra amperímetro padrão profissional da Venlab, mas trazendo aquele conceito da Venlab, um produto robusto, profissional, mas de baixo custo. Então nós já trouxemos outras garras amperímetros aqui, e o preço da VC600D é mais barato do que os genéricos do que a gente já trouxe aqui. E surpreende realmente o preço. Agora, ela é realmente tão boa quanto ela se propõe? Lembrando, ela é uma garra amperímetro que faz leitura pela garra de corrente tanto AC quanto DC. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes, uma vez que em eletrônica a gente trabalha com muita corrente, medição de corrente DC. E aí faz falta não ter esta opção. E esta também é uma garra amperímetro que faz leitura de corrente DC. Falando um pouquinho sobre as primeiras impressões, é muito interessante. Ela é um produto bem pesado, né? Isso não necessariamente quer dizer alguma coisa, posso ter um chumbo aqui dentro, mas a gente vê que a questão da construção dela é bem feita. Um bom acabamento, um plástico de boa qualidade, parafusos grandes, daquelas coisas, detalhes que a gente vai olhando e vai vendo que a qualidade é boa. A tela dela é uma tela razoável, não é uma tela maravilhosa, mas é uma tela bem razoável. Uma boa iluminação, aqui como eu tenho muita luz, não se vê, mas uma iluminação meio azulada, que fica muito bonito na tela, ela é bem fácil de ler. Ela também tem uma lanterna bem fraquinha, só para ajudar a colocar a garra quando no momento de baixa iluminação, né? Ela trabalha com 60 amperes, aumentando sempre a precisão, ou até 1000 amperes. 750 volts em AC ou 1000 volts em DC. Todas as leituras básicas de um multímetro normal. Então, capacitância, diodo, resistência, continuidade, e aí eu vou usar as pontas de prova. E aí deixa eu trazer dois pontos legais aqui. Primeiro, ela também tem NCV, tá? As pontas de prova segue o mesmo padrão da Venlab, e aí vem os diferenciais desta marca que está começando, né? Uma marca nova. Esse produto só estava sendo vendido para o mercado americano, e agora ele começou a ser vendido no mercado brasileiro. Vou deixar o link aqui embaixo, né, através da AliExpress. E ele não estava disponível até pouco tempo, né? E agora está disponível, então dá para aproveitar. Inclusive nesse mês aí de novembro que nós temos muitos descontos. Mas voltando aqui. A questão do baixo custo não reduz a qualidade da Venlab. As pontas de prova, que eu sou chato e vocês já sabem, elas seguem o padrão de excelência. Então são pontas que, se não são de silicone, elas se me parecem muito, é muito macio o fio. Os fios, né, são muito macios. É impressionante. São fios relativamente grossos, mas muito flexíveis. São pontas de prova para 20 amperes, né, mesmo que eu não vou usar para medir corrente. Mas eles são pontos de bastante qualidade, CAT3, com uma ponta bem razoável. Não é aquela ponta mais perfeita de todas, mas ela é muito boa. Com uma tampinha 100% protegida. Que parece de silicone, inclusive, também. Muito bom a qualidade da ponta de prova. E outra, né? Como aqui essas garras mais sofisticadas, ela também tem o termopar para medida de temperatura. Então, tá aí o nosso equipamento, a primeira visão. E começou bem, digamos, começou mostrando uma boa qualidade. Vamos ver agora que aumentou a expectativa se realmente ela mede bem. E só para complementar, ela também vem com uma caixinha aí, um case para poder carregar, né? Então até com uma alça. Mais um detalhe aqui que eu não falei, o manual. A gente não vê mais normalmente manuais assim, né? Manual com muitas páginas, muito detalhado, muito grande. Então, claro, ele vem em várias línguas, mas um manual muito bem feitinho, tá? Todos os detalhes.
Manual bem grosso. Vamos então aos testes. Eu vou iniciar com aqueles nossos testes básicos, de multímetro mesmo, e vamos deixar para medir a corrente em seguida. Um primeiro detalhe aqui que seria interessante, né, era uma sinalização vermelha e preta, para quem tem menos experiência saber onde liga cada um dos fios. Acho que não custaria muito e ficaria interessante. Vamos iniciar então com a medida de resistência, passamos para capacitância e depois continuidade e diodo. Então vamos medir resistência. Eu seleciono a opção primeiro praticamente multímetro e aí eu vou selecionar, está no alto e está na resistência. Então vamos lá, a de 1 mega e depois a gente vai para as outras. Felicidade de marcar exatamente 3 ohms e não da BIP. Olha que bom. Essa aqui é uma de 0,38, né? E ela mede resistências, então abaixo de 1 ohm mede e mede bem. Isso é bem impressionante para esse tipo de equipamento. Vamos ver os capacitores. Conseguiu medir o capacitor de pico, né? Isso é bem difícil de acontecer e fico bem feliz, né? Se não me engano, esse aqui é um 0,28 pico. Um 28 pico, né? Muito legal. 10 nano, excelente. E 1,5 micro. 1,5 micro. Vamos para 100 micro. Cento 100,3 micro. E agora o 3.300 que marca 3.200, 300 e poucos, né? Vamos ver quanto é que ele vai marcar. 3.200. Olha que excelente. Vamos para o diodo e continuidade. Zero 0,57, excelente. Aqui dá 0,54, 53, ali, perfeito. Vamos ver os LEDs. 1,78, perfeito. Vamos ver o teste de continuidade. Que é aqui mesmo, né? Teste específico. Aqui, teste de continuidade. Instantâneo. Isso às vezes parece bobo, mas quando a gente está fazendo medição numa placa, a velocidade é fundamental, né? Excelente, muito bom mesmo. Vou começar a saída em 12 volts. 12, vou para 5. 5, vou para 19. 19. Bom, de novo, né? DC é o básico. Tem que medir bem. E não decepciona em nada. Vamos para o AC. – 220 volts, perfeito, excelente. Como ele mede frequência também, vamos medir a frequência dele também, né? E eu vou começar com o básico da frequência.
que é de 1 kHz. Com padrão ele começa com, quando está desligado ele começa sempre 60, né? Mas vamos fazer a saída então em 1 kHz. 1 kHz, perfeitíssima marcação, tá? Nenhuma decimal inclusive. Vamos para 10. 10 kHz. Deixa eu só ver o máximo dele. O máximo é 10 MHz. Então já vou pular para 5 MHz. 5 MHz. Excelente. Vamos para os 10. 9.999. 10 MHz. Vamos testar o NCV dele. Ele pisca a luzinha da marcação. Perfeito, né? Nenhuma dificuldade com isso. Funciona muito bem o NCV. E agora vamos fazer o teste de medição de corrente DC, né, que é o nosso, digamos, diferencial de uma garra amperímetro. De novo, eu acho que para uma bancada, muitas vezes, a garra amperímetro não é a melhor solução. Eu acho que é mais quando eu trabalho com correntes altas, né? No caso, sei lá, uma garra vai até 60 amperes e no multímetro tu não consegue passar ali de 10, 20 em alguns casos, né? Então a garra realmente é para correntes mais altas. Vai mexer num motor trifásico, vai trabalhar com algum produto assim. Mas, ou trabalhar numa parte onde tu tem uma tensão mais alta que tu não quer ser intrusivo, né? Através da garra, a gente consegue não necessariamente precisar desencapar um fio para poder fazer uma ponte nele para poder medir corrente. Então a garra vem muito bem para isso. No caso de uma bancada é um pouco diferente, mas por que não usar uma garra se o DC dela funciona bem? E é o que nós vamos testar agora. Então vou começar com 12 volts, 5 amperes e vou usar a medição. Então, a primeira coisa que eu preciso verificar aqui é a grande abertura que a gente tem com essa garra e o grande espaço que eu tenho. Então é realmente fácil de pinçar qualquer fio. Vamos pinçar o fio DC. Eu sei que minha bancada aqui ela acaba tendo um pouco de interferência, né? Porque eu tenho muitos equipamentos ligados. Mas vamos ver como ela se sai. Então estou em 12 volts. Vou ligar 5 amperes. Estou em medição de corrente DC. Ativo. Olha que legal. Olhem que legal. Está dando 4,99 na saída da fonte. Aqui tem 4,96. 95, 96. Perfeito para uma medição de corrente. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou desligar. Vou ampliar agora para 10 amperes. Vou deixar pouco tempo porque os meus fios não aguentam tudo isso. Tá lá, 9,93. Medição muito boa da garra. Para descer, né? O que é mais difícil para essas garras marcarem descer. E muito boa. Só que agora eu vou fazer o contrário, né? Porque a gente sabe que ver essas garras, a maior dificuldade é o mínimo. Então eu vou lá para 1 ampere para ver como é que ela vai medir 1 ampere. Um ampere, a saída está dando 0,97, ele está perdendo um pouquinho abaixo daquilo que deveria.
Como eu disse, é o normal das garras para medidas menores. E para fazer menos ainda, eu vou fazer agora uma carga de 500 mA. Melhor, de 300 mA, que é bem baixo, né? Só vou zerar aqui. 300 mA. 12 volts, 300 mA. Ó, 224. Ele não fica muito longe da verdade, mas ele realmente perde um pouquinho na precisão. Eu estou com uma saída da minha fonte em 270, tá? Apesar da carga estar 300, eu estou com uma saída de 270 e ele está aqui medindo 240, tá? 240. Não é muito fora, até porque essa minha fonte realmente tem uma pequena... Não é precisa, por exemplo, como a da FR, né, que eu já mostrei aqui. Mas eu queria uma com maior capacidade, que a FR aqui que eu tenho é de 5 amperes apenas. A Venlab traz uma garra amperímetro profissional, mas com o objetivo de ter um baixo custo. Com essa missão, ela consegue um produto preciso, com muitos recursos, e ainda com um preço abaixo da média da categoria. A braçadeira tem modos de filtragem de frequência variável, VFD, e baixa impedância de entrada, LOZ, que podem fornecer leituras de maior precisão. Medindo corrente AC e também corrente em DC, em até 1000 amperes, ela também é capaz de medir tensão, temperatura, capacitância, resistência, continuidade, diodo e frequência. Em suas características, temos um equipamento com 6.000 contagens, FROHU EMS, e detecção de tensão sem contato, NCV. Por sua robustez, não é um equipamento muito pequeno e leve. Medindo 26,5 cm de altura, com 14 de largura e 4,6 cm de profundidade e pesando 600 gramas. Em segurança, tem isolamento duplo com CAT 3 de 600 volts com certificação IEC. Vamos então aos pontos positivos e negativos do VC600D. Bom, primeiramente foi uma grata surpresa este equipamento da Venlab. Não que eu não acreditasse na qualidade da Venlab, porque a gente já testou, né, o multímetro, o VM600A. Quem não viu, eu vou deixar o link aí em algum lugar, que é um equipamento acima da média por um custo abaixo da média. E a garra amperímetro vem na mesma linha. É um equipamento acima da média com um custo abaixo da média. Então, um equipamento para 1000 amperes, né? Um equipamento que trabalha até 1000 volts DC, CAT 3 600 volts. Então, é um equipamento com um grande fator de proteção profissional. E é um equipamento que a gente vê que a construção dele é realmente acima da média. É um equipamento, como eu disse, pesado, é um equipamento de qualidade, com material de qualidade. Então, pontos positivos dele foi a perfeição nas medidas. Mesmo na corrente DC, ele falha um pouquinho só na corrente muito baixa, né? Ali de 1 ampere para baixo, ele começa a perder um pouquinho de precisão. Mas numa garra amperímetro DC, não é muito fora do comum, acho que ele foi muito bem. Todas as outras medidas foi exemplar na medição. Então é das melhores garras amperímetro que eu já testei aqui. Sendo que, já testei várias, né? Sendo que o custo dela é muito abaixo das outras. Então vale a pena conhecer e dar uma olhada na Venlab. Como eu disse, é uma empresa nova e ela acabou de colocar os produtos dela aqui para venda para o Brasil através da AliExpress. O link está aqui na descrição. Realmente muito feliz com esse equipamento aqui. Então, pontos positivos, cara, toda a construção, toda a medição dela é perfeita. É um equipamento que tem sim um alto valor de custo-benefício. Sem contar que ela ainda vem com termopar e vem com pontas de prova de boa qualidade. Eu cada vez mais exigente com as pontas de prova. Essas aqui são de altíssima qualidade. Elas são muito parecidas com as pontas de prova que eu compro
para substituir pelas dos multímetros que eu tenho. Essa aqui não preciso substituir. Eu compro e já vou ter uma boa ponta de prova. Realmente muito boa a qualidade que a Venlab traz. Manual de qualidade, boas medições, boas escalas, né? Tudo perfeito. Vamos agora a alguns pontos negativos, alguma coisa sempre tem. E o que eu vou falar de pontos negativos e são realmente muito superficiais pela qualidade do equipamento, né? É um equipamento TrueRMS excelente. Bom, pontos negativos então. Ele poderia ser um pouco mais do que 6.000 contagens. Não que 6.000 contagens seja ruim, mas ela é o básico. Um equipamento de 9.000 contagens poderia ser mais interessante ainda, né? Então, como eu disse, é uma coisa muito superficial, porque 6.000 contagens que atende muito bem todo mundo. Ele não tem nenhum tipo de proteção de silicone. Isso também às vezes é interessante, apesar de a gente saber que garras amperímetro normalmente não tem isso, exatamente pela dificuldade da movimentação da garra, né? Mas isso eu sinto pouco falta. E vou dizer, é isso. Então, pessoal, uma boa recomendação de equipamento que vocês não vão se arrepender, que vocês vão ter equipamento de primeira qualidade, é o Venlab VC600D, que é um equipamento profissional com preço de equipamento robista. Uma coisa, é claro, eu não posso comparar uma garra dessas com aquelas garras baratinhas que não medem DC, por exemplo. É outro padrão. Mas das que mede DC, talvez uma das mais baratas e uma das de melhor qualidade, que eu já coloquei aqui. Então, pessoal, era isso. Parabéns à Venlab por este equipamento e valeu! Como eu imaginava, a qualidade da construção é muito boa, né? Vejam, porca de aço, né? Tem até um PTC mesmo, não precisando de fusível, já que a corrente vem por aqui. Mas uma construção de boa qualidade, cabine flat, muito legal mesmo. Produto 2022, 16 de março de 2022, hein? Fabricação, concepção do produto é deste ano. Que diferencial, hein? Produto realmente moderno e de boa qualidade. Agora sim era isso e valeu. Na hora eu acabo esquecendo de falar das coisas boas dele, né? Realmente é muito boa a precisão dele, né? O NCV dele é ótimo, o TrueRMS. Cara, ele não fica devendo nada para nenhuma garra que eu já usei. Realmente muito legal mesmo. Tô feliz em ter esse equipamento aqui na bancada. Valeu.